Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, o propósito do dia é fazermos alguns exercícios sobre área, com foco maior em área de círculo, setor circular e coroa circular. Vambora? Não esqueçam, comece a assistir o vídeo para ver qual é a questão, dê um pause e aí você tenta fazer o exercício. Após tentar fazer o exercício e espero que conseguir, você assiste o vídeo para poder conferir as suas questões. Vambora? Bom, essa figura é chamada de semicírculo. Use π igual a 3,1 e calcule as medidas do perímetro e de área desse semicírculo. Eu vou começar pela área. Bom, a gente sabe que a área de um círculo tem uma fórmula de πr ao quadrado. Isso aqui é um semicírculo. O semicírculo é a metade do círculo. Logo, para calcular a área dessa figura, eu vou pegar e vou calcular πr ao quadrado sobre 2. Bom, o R já está indicado aqui, ó. O R, ele é 6. Então, vou substituir o R por 6, que vai ficar 6 ao quadrado, que é 36. 36 dividido por 2 dá 18. E aí, gente, tem questões que as alternativas apresentam a resposta assim, ó, 18π. Porque o foco não é saber se você sabe multiplicar por 3,14 ou não. O foco é saber se você interpreta corretamente essa questão e tem um conhecimento geométrico. Tá? Mas nessa questão pediu para substituir o π por 3,1, então 18 vezes 3,1 dá 55,8 metros quadrados. Já o perímetro, tá? O perímetro de uma circunferência é igual a 2πr. Tá? Nesse caso, aqui eu tenho uma semicircunferência com esse contorno aqui, ó, ou um semicírculo, e aí eu estou pegando só o contorno aqui, ok? Então, isso aqui seria a metade de 2πr. Mas eu também tenho isso daqui, ó, que é r mais r, que é o suficiente para contornar a figura, ok? Então, baseado nisso, o perímetro ele vai ser 2πr, que é o comprimento de uma circunferência completa, dividido por 2, já que isso aqui é metade de uma circunferência. Mas eu coloquei dois R's aqui, que é esse R aqui e esse R aqui, ó. Tá? Eu vou simplificar esse 2 com esse 2, vai sobrar πr mais 2R. O R continua sendo 6, eu vou ter 3,1 vezes 6, mais 2 vezes 6. 3,1 vezes 6 é 18,6, mais 12 é igual a 30,6 metros. Ok? Bom, essa questão aqui, agora use π igual a 3 e calcule a medida da área da parte pintada em cada figura. Bom, olha a minha estratégia. Se eu calcular a área do quadrado, tá? Se eu simplesmente falasse, é a área do quadrado, eu estaria ocupando essa região inteira. Ok? Bom, se eu subtrair a área do círculo, é como se eu estivesse limpando essa parte aqui, ó. O que acontece é que a área do quadrado menos a área do círculo tem essas quatro regiões que são iguais. Então, se eu dividir isso por 4, eu consigo descobrir exatamente o que eu quero, que é só essa região aqui. Ok? Já está colorido, não precisa nem ter colorido. Chato? Bom, área do quadrado, lado ao quadrado, área do círculo, πr ao quadrado, isso tudo sobre 4. Tá? O lado do quadrado é essa medida aqui, que é 8, e o r aqui, ó, vai ser a medida daqui até aqui, ó. Tá? Deixa eu tentar fazer ela um pouquinho mais reta. Essa daqui, esse é o meu R. E o R é igual a 4. Por que que eu sei que é 4? Porque se eu prolongar até aqui assim, eita, eu também tenho outro R que também é 4 centímetros. E essa medida total tem que ser 8. Chato? Então, ó, no lugar do L fica 8, no lugar do R fica 4, e agora é só um desenvolvimento aritmético aqui, né? Ou numérico, 8 ao quadrado, 64. Aqui vai dar 16 vezes 3. 16 vezes 3, 48. 64 menos 48 dá 16. Dividido por 4 é igual a 4. 4 centímetros quadrados. Bom, qual que é a proposta para eu calcular essa área aqui? De novo, se eu calcular a área do retângulo, tá? Eu vou preencher essa região e essa região. Então, se eu dissesse que a minha área é igual à área do retângulo,
vou pôr simplificado aqui, não daria certo. Se eu subtrair a área do círculo, não ficaria legal, porque o círculo é isso tudo. Mas se eu dividisse, deixa eu só consertar aqui. Se eu dividisse a área do círculo por 2, eu estaria simplesmente subtraindo essa parte aqui, ó. Novamente, eu tenho uma área maior do que eu gostaria, que eu tenho 2 vezes o que eu gostaria, ou seja, eu tenho o dobro do que eu gostaria. Então, esse resultado aqui todo, eu vou dividir ele por 2, e aí eu acho exatamente o que eu quero aqui. Beleza? Bom, então a área do retângulo é base vezes altura, a área do círculo é πr ao quadrado, dividido por 2, e tudo dividido por 2. Vamos lá. Bom, o retângulo, ele tem a base valendo 6, e eu preciso saber a altura. A altura é essa medida aqui, ó. E a medida que vai do centro até a circunferência é chamada de raio. Nesse caso, é 3. Por que eu sei que é 3? Porque daqui para cá, ou daqui até aqui não é 6? Aqui é raio, aqui é raio. Para ser 6, essa medida toda e essas duas serem iguais, cada uma delas fica com a metade de 6, que é 3. Ok? Então, eu sei o raio é 3, eu sei que a altura é 3 e a base é 6. Vou substituir esses valores. Eu vou ter aqui 18, aqui vai ser 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27, dividido por 2, 13,5. 18 menos 13,5, 4,5, tudo sobre 2, é igual a 2,25. Legal? Bom, calcule a área da região colorida abaixo, sabendo que R é 20 centímetros e R é 18 centímetros. O R, aqui não está dando para ver direito, mas é como se o R fosse aqui, tá? Bom, então vamos pensar o seguinte, existe uma fórmula para calcular, e aí, para calcular a área do que a gente chama de coroa circular. Tá? Aqui eu tenho um Rzão, aqui eu tenho um Rzinho. Essa área da coroa é a diferença das áreas dos círculos. Então, π Rzão ao quadrado menos π Rzinho ao quadrado. Considerando que Rzão é um raio maior, Rzinho é um raio menor. Só que aqui, considerando que esse ângulo é de 90 graus, eu tenho 1/4 desse resultado. Então, quando eu divido por 4 aqui, ó, é como se eu estivesse dividindo por 4 e apagando toda essa região aqui, ó. Ficando só com essa região aqui. Beleza? Vou apagar tudo, ficou uma porcaria esse meu desenho. Bom, então a ideia foi dada, a fórmula é essa, a área da coroa circular total dividido por 4, já que isso aqui é 1/4 de coroa, o Rzão e Rzinho já estão indicados aqui, é só substituir, né? Vai ficar 20 ao quadrado, vai ficar 18 ao quadrado, dividido por 4, 20 ao quadrado é 400, vezes π, 18 ao quadrado é 324 vezes π, sobre 4, a diferença vai dar 76π sobre 4 e o resultado final dá 19π centímetros quadrados. Só uma curiosidade, aqui eu poderia ter colocado o π em evidência, aí ficaria 20 ao quadrado menos 18 ao quadrado. Não sei se vocês lembram, tá? Que isso aqui é um produto notável. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Então, aqui eu poderia trocar isso por 20 mais 18 vezes 20 menos 18. E aí eu tenho 38 vezes 2. 38 vezes 2 dá 76. Que é esse resultado aqui, ó, tá? 76π. Não sei se foi mais fácil, né? Mas poderia ter usado essa estratégia aqui, tá? Só curiosidade para a gente relembrar um assunto lá da primeira etapa. Bom, observe a figura abaixo, no quadrado ABCD, de lado 2, então aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2. Os lados AB e BC são diâmetros do semicírculo. O que isso quer dizer? Se AB é diâmetro, existe um ponto aqui, e aqui é 1, aqui é 1. Se o BC, que está aqui, e consequentemente é igual a AD, é diâmetro, então existe aqui um centro, aqui é 1, aqui é 1, tá? Bom, a área da região sombreada é... Bom, aqui essa questão já considerada um nível bem mais avançado, que é o seguinte, eu posso pensar em algumas alternativas. Alternativa número 1, calcular a área do quadrado e tento subtrair a área do semicírculo. Mas se eu subtrair essa área desse semicírculo e depois dessa área desse semicírculo, o que vai acontecer é que eu vou subtrair essa região 2 vezes. Eu tenho uma região em comum aqui, ó. Então, se eu subtrair 2 vezes a área do círculo, eu tenho esse problema e não vai dar certo. Eu vou subtrair mais do que eu gostaria. Identificar essa
área aqui, dessa região aqui, é possível, mas requer algumas técnicas que talvez o pessoal do nono ano não conheça. Então, eu preciso criar uma estratégia que seja mais simplória, tá? Na sua resolução, não na forma do seu pensamento, para poder resolver essa questão. Então, a ideia que eu tive foi, já que aqui tem um ponto, esse aqui a gente chama de ponto médio, tá? Já que está exatamente no meio. Eu posso criar um ponto médio aqui, um ponto médio aqui, e ligar esses pontos. Tá? Ao fazer isso, eu vou ter essa figura aqui. Vou arredar só a imagem para cá. E aí, foi criado alguns pontos G, E, F, G, H. E aí, observe o seguinte. Aqui eu tenho medida de 1, aqui eu tenho medida de 1. Então, essa figura aqui é um quadrado. Tá? Esse ângulo aqui é 90. E aí eu pergunto, será possível calcular essa região aqui? Sim, é possível calcular essa região. Agora eu faço a área do quadrado menos a área de 1/4 de círculo. Faça aqui, é possível calcular a área desse quadrado. E aqui, de novo, é possível calcular essa região aqui, a área do quadrado menos a área do semicírculo. Tá? Então, vou montar de uma forma diferente um pouquinho. A área do quadrado, HDGP, área desse quadrado, mais a área desse quadrado, que é o quadrado GPFC, mais a área desse quadrado, EPFB, menos esse 1/4, tá? Ou esse setor circular aqui, tá? Que é o setor circular compreendido por HDE, e vou subtrair esse setor aqui, circular, EPB, ok? Então, ó, eu calculei a área dos 3 quadrados e subtraí exatamente o que eu não queria, que é esse setor circular e esse setor circular aqui. Fechado? Bom, esse quadrado aqui tem lado 1, esse setor circular tem raio 1. Então, eu já tenho praticamente as medidas. As formas são, a área de quadrado é lado ao quadrado, a área de setores circulares é πr ao quadrado, nesse caso dividido por 4. Tá? Existe uma fórmula, área de um setor circular, seria πr ao quadrado vezes o ângulo alfa sobre 360. Isso surge de uma regra de 3. Mas como esse ângulo alfa aqui é 90, eu posso substituir esse valor de alfa por 90 graus, e ao simplificar isso, 90 e 360, eu chego nessa expressão. Tá? Bom, então, vou substituir os valores. Os lados aqui são todos iguais a 1, os raios são todos iguais a 1, então, eu vou ter essa expressão aqui. No final, eu vou ter 1 mais 1 mais 1, que dá 3. E aqui eu vou ter π sobre 4, π sobre 4. Então, menos π sobre 4, π sobre 4. Como esses denominadores são iguais, eu posso somá-los. Então, aqui é 1π mais 1π dá 2π. Eu simplifico 2 com 4, fica 1 meio. Então, a resposta final passa a ser 3 menos π sobre 2, letra E. E eu sabia que era essa questão. Ok? Ou essa alternativa. Um representante do CREA, de nível médio, necessitou medir as diagonais de um terreno que tinha frente para a rua Tocantins, que media, faltou aqui, tá? 300 metros quadrados de área e possuía a forma de um losango. Então, informações importantes. 300 metros quadrados de área e forma de um losango, tá? Então, para quem não lembra o que é um losango é um quadrilátero que tem algumas características, tá? Dentre elas, os 4 lados são iguais, as diagonais se interceptam no meio, elas são perpendiculares, tá? Os ângulos opostos são iguais, tá? As diagonais se interceptam no ponto médio, então tem algumas características. Nesse caso que eu estou trabalhando com área, a característica mais importante é saber a fórmula de área de um losango, tá? Mas antes disso, a diagonal maior BD, então falou que a diagonal maior é BD. Então eu preciso dar nome para os vértices. BD é essa diagonal maior, AC é a diagonal menor. Tá? Então a diagonal BD é 50% maior que a diagonal AC. Bom, então se eu chamar a diagonal AC de X, 50% a mais é. Bom, isso aqui é um X. 50% de 1 é meio, então vai ser 1 mais meio. 1,5 é a diagonal maior. Compreenderam? A diagonal maior
ela é 50% maior que a diagonal menor. Ou seja, ela é diagonal menor mais 50% da diagonal maior. Vou pôr aqui, de Dzinho, tá? De D. Vou pôr aqui entre aspas aqui. Então, a diagonal maior é a diagonal menor mais 50%. Nós aprendemos que existe um fator de reajuste. Lembram? Então, para um aumento de 50%, eu tinha 100%, eu somo 50% de reajuste, eu passo a ter 150%. Isso na forma decimal é 1,5. Então, toda vez que eu multiplico por 1,5, eu encontro um valor reajustado em 50%. Tá? Aquela outra ideia minha também estava certa. Era o valor de x mais 50% de x, que é mais 0,5. Bom, toda vez que me fornece a área, ele está me fornecendo uma igualdade. Essa igualdade é da área. Então, a área de um losango é a metade do produto entre as suas diagonais. Bom, eu tenho as diagonais representadas aqui, então vou substituir esses valores e sei quanto vale a área. Então, vai ficar no lugar da área 300, no lugar da diagonal menor x, na diagonal maior x, 1,5x, isso tudo sobre 2. X vezes 1,5x é 1,5x ao quadrado. Esse 2 aqui, ó, ele está dividindo, ele pode passar para lá multiplicando, ou eu posso pensar em uma aplicação da propriedade fundamental da proporção. Tá? Fica até melhor assim. Ó. Esse vezes esse vezes esse. 1 vezes 1,5x ao quadrado, 1,5x ao quadrado. 300 vezes 2, 600. Esse 1,5 está multiplicando, passa para lá dividindo. 600 dividido por 1,5 é 400. Que número positivo ao quadrado dá 400? Esse número é o 20. Professor, mas a resposta aqui não seria x é igual a mais ou menos raiz de 400? X é igual a mais ou menos 20? Essa daqui é a solução dessa equação. Essa daqui é a solução do meu contexto, do meu problema. O meu problema, ele não admite medidas negativas. Então, por isso que eu já fui direto para a resposta do problema. Eu não passei. Eu poderia ter passado pela resolução da equação, e essa equação aqui tem duas soluções, e depois descartado uma para chegar nessa solução aqui. Tá? Eu só fiz um passo direto, porque eu já sabia que eu não poderia representar a minha resposta com valor negativo. Bom, feito isso, eu tenho que a diagonal menor é x, a resposta vai ser 20 metros. A diagonal maior é 2x, a resposta vai ser, desculpa, não é 2x, é 1,5x, tá? 1,5x. 1,5 vezes 20 vai dar 30. O que ele está pedindo é a soma das diagonais. Então, se eu somar as diagonais, eu vou achar 50. Beleza? Bom, um festival foi realizado num campo retangular de 240 metros por 450, sabendo que a cada 2 metros quadrados havia, em média, 7 pessoas. Quantas pessoas haviam no festival? Não precisa ser exatamente essa, mas existem estratégias um pouco semelhantes a isso para calcular quantidade de pessoas em grandes multidões, tá? Existem estratégias voltadas por medições, não exatamente 2 metros quadrados. Bom, então qual que é a primeira proposta? Descobrir a área desse campo retangular. Eu multiplico 240 por 45 e acho 10.800. Agora eu posso montar uma regra de 3. Quem são as grandezas? Área e pessoas. 2 metros quadrados está para 7 pessoas. 10.800. Só um detalhe aqui, um outro erro, desculpa. Aqui não tem nada de centímetro, tá? É metro. 10.800 metros quadrados está para x. Bom, quanto maior a área, maior o número de pessoas. Grandezas diretamente proporcionais. Quer dizer que não precisa inverter ninguém. Então, 2 está para 10.800, assim como 7 está para x. Eu posso simplificar o 2 e o 10.800 dividido ambos por 2. Eu vou encontrar 1 por 5.400. E aí eu aplico a propriedade fundamental. X vezes 1 e 7 vezes 5.400. E 7 vezes 5.400 é 37.800. Letra C. Tá? Então, gente, ó, muita calma com esse momento que a gente está vivendo. Muito obrigado por tudo. Que vocês tenham um ótimo dia, tá? Muita tranquilidade, paz e principalmente saúde para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.